Não é recente a curiosidade da ciência sobre a reprodução humana, mas os avanços tecnológicos e científicos nessa área ganharam fôlego desde a primeira fecundação por inseminação artificial com esperma congelado, realizada nos Estados Unidos em 1953. Em 1978, na Inglaterra, foi feita a primeira fecundação in vitro com uma gestação bem-sucedida, e Louise Brown ficou conhecida como o primeiro bebê de proveta do mundo. De lá para cá, as técnicas para reprodução assistida evoluíram e se tornaram mais seguras. E apesar de ser um tratamento caro, cerca de 250 mil crianças nascem com a ajuda da ciência a cada ano. Hoje nós vamos conversar sobre tecnologias para a reprodução assistida com Maria do Carmo Borges de Souza, presidente da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida. Maria do Carmo, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. É um prazer estar aqui. Bom, primeiro eu queria retroceder na sua trajetória aí de pesquisas. Você coordenou um estudo sobre como o meio ambiente afeta a fertilidade. Que dados foram trazidos, que panorama você encontrou a partir desse estudo sobre a infertilidade dos brasileiros? Não só a infertilidade dos brasileiros, Yasmine. A infertilidade hoje, além de ser considerada mundialmente um problema de saúde pública, a Organização Mundial de Saúde recentemente, em final de 2010, colocou na sua definição como infertilidade realmente uma doença do sistema reprodutivo. Isso é muito importante para os especialistas que trabalham nessa área, porque isso nos ajuda muito a poder dar mais atenção a essa parte da população que sofre. Um casal, uma mulher, um homem que não consiga a sua reprodução, é uma situação que traz muita ansiedade, tensão, frustração, e se mexe em questão de trabalho, em questão de convivência, em questão das suas atividades pessoais. E não é só psicológico também, né? Até o próprio organismo da mulher, principalmente, responde a isso no decorrer da vida, principalmente na terceira idade. Isso faz alguma diferença? Isso. Para os casais, não é? A gente não pode nem colocar isso especificamente em relação à mulher. Mas biologicamente, o organismo da mulher precisa ter essa passagem pela fecundidade, por engravidar, isso faz falta, não? Biologicamente, se espera que uma espécie se reproduza. E a espécie humana é uma espécie como tantas outras, dentro da biologia. Então, o grande segredo das espécies é a preservação dessa espécie. Né? E é isso que a gente sabe que hoje está afetado no mundo inteiro. Quando uma parte do grupo de trabalho a que eu pertenço, quando nós voltamos também esse olhar para a questão de como que o meio ambiente interfere sobre isso, é claro que interfere, porque se hoje os casais, os indivíduos jovens, eles teoricamente não querem ter esses filhos tão cedo. Se eles vão planejar, sempre se ensina a atenção de saúde básica está sempre voltada para que o indivíduo planeje sua família. Então, ao mesmo tempo em que há uma massificação das informações em relação a evitar a contracepção, o que os especialistas hoje que trabalham na área de reprodução também tentam levantar essa bandeira o tempo inteiro, é que cuidado também, porque biologicamente, para a mulher vai ser mais importante a questão da biologia, que ela vai ser mais fértil até 35 anos. Para o homem, hoje, também isso é importante. Também existem já vários estudos que mostram que o homem também tem algumas modificações importantes a partir de 40 anos, mas ainda é mais fundamental para a mulher. Não que para um indivíduo ele tenha que se reproduzir, mas existe uma cobrança cultural da imensa maioria das sociedades em relação a isto. Agora, tudo isso que você está me falando, Maria do Carmo, confirma a importância de se investir em novas tecnologias para a reprodução assistida e para o tratamento da infertilidade, né? O que se tem hoje em termos de top nessa área de reprodução assistida e de tratamento da infertilidade? Olha, no Brasil, nós não devemos nada ao que se faz no mundo em termos de tecnologia reprodutiva, mesmo a tecnologia reprodutiva da mais alta ponta. O problema que nós temos, e que sim é grave, a meu ver, eu nesse momento não estou mais trabalhando diretamente no serviço público, mas durante muitos anos trabalhei na UFRJ e o serviço público no Brasil
deve à população uma assistência também de ponta nessa área. Principalmente na parte de reprodução assistida, né? O tratamento da fertilidade, da infertilidade, no caso, ele é assistido hoje? Ele é assistido, mas com muitas restrições. Nós temos aqui, por exemplo, no nosso estado, uns 2 ou 3 serviços públicos que atendem com restrição na UFRJ até a inseminação intrauterina, mas não na tecnologia de alta complexidade chamada, que é a fertilização in vitro mesmo. Deveria haver. São Paulo a gente tem alguns pequenos focos, na Universidade do Rio Grande do Sul, um centro, geralmente na Universidade de Goiás, relacionado a estudo universitário, né? Universidade. O que acontece é que essas tecnologias hoje, ao mesmo tempo que a gente diz que o Brasil não deve nada em tecnologia, ela, com essa indefinição do sistema de saúde em apoiar esse tipo de tratamento, ela foi crescendo. O conhecimento não tem dono e o conhecimento não tem como você segurar o conhecimento. Né? Que bom, né? Excelente, de certa forma é bom, lógico, né? Então, com esse cerceamento que houve no sistema público, naturalmente o sistema privado tomou esse lugar. Avançou demais. Que não é errado. Mas mercantiliza esse cuidado. Mas dificulta este cuidado porque ele não se torna acessível. Agora vamos só voltar um pouquinho nesse assunto, Maria do Carmo. Que técnicas existem hoje para a reprodução assistida? O Brasil, no caso, dentro do Brasil, a que tipo de técnica um casal pode, tanto pela rede privada quanto no caso da pública, você já está citando que não há uma restrição. Esse acesso, há uma restrição, né? Uma limitação ali, mas procurando pela rede privada, até onde que um casal pode ir? Isso. Acho que o primeiro ponto se chama aconselhamento, ou seja, escutar. Isso é muito fácil. Esse acesso é universal, ou pelo menos deveria. Escutar quais são as dificuldades, tentar identificar os pontos onde um casal pode estar tendo seus problemas. Fazer alguns exames chamados complementares para verificar permeabilidade das trompas da mulher, a regularidade do ciclo menstrual dela, presença de sintomas como às vezes uma extrema cólica, uma extrema dificuldade nos períodos menstruais que poderiam estar sinalizando alguma outra dificuldade maior, checar o espermograma do homem, checar a regularidade. Acesso a esses exames todos nós temos. Sim, na rede pública sim, e já começam algumas dificuldades, mas se consegue. Quer dizer, hoje pode se identificar facilmente, sim, através dessas tecnologias, qual é o problema e aonde investir no tratamento. Aonde investir no tratamento. Depois, você veja, por enquanto nós estamos falando, Yasmine, de coisas super simples, né? Que basta uma mesa, uma cadeira, um médico e o seu paciente. Exame clínico no máximo. Identificar há quanto tempo esse casal tenta essa gestação e o que eles acham sobre isso, o que lhes parece que poderia ser uma dificuldade. Esse casal se encontra ou não se encontra? Nós vivemos num mundo de muito estresse, né? Essas relações ocorrem ou não ocorrem, com que frequência? Aparentemente, nesse período fértil da mulher, eles se encontram ou não? Né? Às vezes um está trabalhando, o outro não está, um chega cansado, o outro não aguenta. E são problemas do dia a dia, que são iguais, independente das classes sociais. Eu queria buscar aqui também, me focar mais nas tecnologias, Maria do Carmo, quando todas essas possibilidades naturais já se esgotaram. Então, que tecnologias existem hoje? Que tecnologias se oferecem? Desde uma medicação que você marque melhor hormonalmente o período fértil da mulher, até aí nós ainda estamos em coisas mais simples, até aqueles momentos em que não é possível a concepção natural. Então tem que haver algum cuidado maior. O homem tem um número de espermatozoides muito baixo, mas ao mesmo tempo numa simulação no laboratório se consegue melhorar a motilidade, se consegue uma concentração de espermatozoides que seria capaz de resolver o problema se esses espermatozoides chegassem nas trompas. Isso se chama inseminação intrauterina. Para isso, a mulher precisa ter trompas normais, ou pelo menos uma, são duas. Uma delas precisa estar bem, precisa estar aberta. Isso é chamado um tratamento de baixa complexidade. Isso nós temos disponível hoje aqui no nosso estado, no serviço público. E está disponível no serviço privado. Agora, há situações em que
o óvulo jamais encontraria com o espermatozoide em situações naturais. A mulher não tem trompas. A concentração de espermatozoide do homem é muito baixa. Aí você tem a técnica de reprodução assistida, mesmo chamada de alta complexidade, que é a fertilização in vitro. Que é o último caso, então. Que é o último caso, ou o início de um caso. Por quê? O que acontece? Quando você fala, olha, nós precisamos de uma concentração baixa de espermatozoides para um óvulo. A mulher não tem trompa. A fertilização in vitro, que foi a técnica que nasceu Louise Brown, chamada convencional. Se juntava 50 mil espermatozoides para cada óvulo. Se colocava numa plaquinha, por isso se chama in vitro, e esperava numa incubadora que simula as condições da trompa para ver se ocorreria a gravidez. Pode não ocorrer. E se o homem não tem essa concentração de 50 mil? E se o homem não tem espermatozoides? Mas ele pode ter dentro do testículo. Então se viu que se poderia avançar, ir até dentro do testículo, aspirar um líquidozinho seminal, identificar espermatozoides, identificar melhor esses óvulos e se colocar um espermatozoide dentro de um óvulo. Isso se chama injeção intracitoplasmática. É uma técnica que se chama ICSI e que hoje é uma técnica mundialmente usada, é a maior... É bem difundida. É muito difundida, é a maior parte dos procedimentos de fertilização in vitro. Hoje, quando se fala fertilização in vitro, se pensa nessa técnica, que se chama ICSI. Mas isso também pode ainda não resolver todos os problemas. Você veja, quando Louise Brown nasceu em 78, o segundo nascimento foi em 1982. 4 anos. 4 anos depois. Quando a técnica de ICSI surgiu em 92, em 95 ela já estava no mundo inteiro. E hoje, com os meios de comunicação, acelera-se mais ainda esse processo, né, Maria do Carmo? Hoje são mais de 5 milhões nascidas no mundo de crianças por fertilização in vitro. Eu vou querer saber mais alguns detalhes sobre essas técnicas e a evolução dessas técnicas. Me parece que os anos 80 são fundamentais porque, paralelamente, para isso. O que se viu? Que não era só a questão de se avançar em relação à técnica. O que vem junto com a técnica, a indução da ovulação. Então, mas eu quero segurar essas questões, porque me parece que a gente entra aí num pequeno mundo aí de tecnologias que foram crescendo aí. Também sobre como é que a questão das células tronco-embrionárias, essas pesquisas todas se misturam um pouco e onde é que a gente evolui. Enfim, tem assunto aí você foi lá no final. Vou te interromper, a gente vai deixar esse assunto para o próximo bloco, que rende bastante, Maria do Carmo. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre tecnologias para reprodução assistida. Com a gente no estúdio, Maria do Carmo Borges de Souza, presidente da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida. Maria do Carmo, de volta então aos anos 80, né? Que me parece que foi um momento culminante ali de descobertas e de avanços nesses tratamentos, nessas tecnologias. Retomando ali daquele ponto, você vinha me dizendo que foram feitas algumas descobertas espaçadas e em seguida isso começou a ganhar um ritmo, né? Isso, porque a busca é a busca do bebê. Então, para ter o bebê, começou a se entender que era melhor um preparo da ovulação melhor. Então, houve toda uma pesquisa e toda uma gama de conhecimentos relacionada a como induzir a ovulação, como melhorar a qualidade da resposta ovulatória, melhores óvulos, melhores embriões. Ao mesmo tempo, essas medicações, como fazer para dar uma volta na natureza, porque a natureza quer que a mulher ao ovular tenha um óvulo, porque num ciclo natural se quer um bebê, mas na fertilização in vitro nós precisamos ter mais óvulos, para poder ver algumas coisas que acontecem errado na natureza e ver os melhores embriões no final. Então, também as medicações seguiram essa busca de poder contornar essa dominância chamada no período fisiológico para se ter mais óvulos ao final. Com isso, começaram a aparecer as gestações múltiplas, que de início se achava, olha, que interessante, mas do ponto de vista médico não é interessante. Os riscos são maiores também. Os riscos também são grandes para um casal, uma gestação
dupla, tripla, quádrupla. Então, se sabe que isso não é bom. Então, hoje, no mundo inteiro, se busca uma eficiência, ou seja, a eficiência é um bebê bem, um bebê nascido, saudável. Bom, aí até vou puxar uma pergunta que eu lançar mais tarde um pouquinho, mas aí você está falando de aperfeiçoar essa gestação e, enfim, essa fecundação vir a ser perfeita. Até que ponto essas tecnologias já avançaram hoje em que se possa evitar uma doença congênita, escolher a cor dos olhos, enfim, em que momento da ciência estamos? Não, Yasmine, aí eu estou falando de dois pontos. Né, aí nós estamos também um pouco extrapolando essa história. O que se busca hoje é uma eficácia na técnica, no sentido de se ter um bebê, de preferência, um bebê nascido vivo, saudável. Mas essa tecnologia de se verificar a possibilidade de um bebê, por exemplo, um pai ou uma mãe que tem uma doença genética que pode ser transmitida para esse bebê, isso hoje já é possível, detectar e evitar? Você está falando de uma técnica chamada diagnóstico genético pré-implantação. Esse diagnóstico genético significa você fazer uma biópsia no embrião para tirar algumas células, para estudar esse embrião, para ver se ele é portador de alguma doença que fosse incompatível com a vida ou que fosse um grande problema. Esse diagnóstico genético, ele também não é recente, essas coisas vêm todas paralelamente, mas ele realmente se iniciou na busca de doenças chamadas monogênicas, ou seja, aquelas doenças que você escuta, tem na família uma doença grave que toda criança vive a primeira infância e morre, ou é um problema muito sério de saúde que se poderia evitar. Sim, se pode fazer esse diagnóstico genético. A hemofilia, por exemplo, já é possível de se evitar, por exemplo? A hemofilia não é a mais complicada. Mas existem doenças especificamente mais definidas e que você pode fazer esse diagnóstico genético. Existem doenças relacionadas ao número de cromossomos, tá? Ou a presença de alterações nesses cromossomos. É um diagnóstico mais fácil do ponto de vista genético. Hoje se pode fazer, inclusive, uma avaliação dos 23 pares de cromossomos. Mas, de novo, nós estamos falando de uma tecnologia que, mesmo dentro da reprodução assistida de alta complexidade, ainda é um pouco mais complexa no sentido de custo. Tá, e agora, então, falando de célula-tronco embrionária, o que se ganha com as descobertas que estão sendo feitas para essas pesquisas no caso da reprodução assistida? Olha, a questão é que hoje se fala tanto de célula-tronco, né? Porque células-tronco são células jovens e hoje se fazem muitas pesquisas com célula-tronco de medula óssea em indivíduos adultos. Hoje muitos casais pensam e congelam célula do sangue do cordão umbilical do bebê, que são células jovens. Então imagina o que é uma célula de um embrião que é mais jovem ainda e, portanto, tem uma potencialidade muito maior. Então, obviamente, elas são muito atrativas. Mas, do ponto de vista ético, essas coisas ainda estão meio conturbadas. Eu acho que os estudos com célula-tronco são inexoráveis, porque seguramente hoje nós estamos no século da medicina da biologia molecular, do tratamento de pequenas alterações genéticas, de correções de algumas coisas que vão dar às populações um benefício muito grande de saúde. Mas, ao mesmo tempo, há que se ter um cuidado muito grande em como conduzir esse tipo de pesquisa. Então, as pesquisas com célula-tronco hoje, principalmente as células-tronco embrionárias, elas encontram muita resistência, porque as pessoas, de uma forma geral, pensam que isso significa clonar uma pessoa, que isso significa copiar uma pessoa, seria uma vaidade ou Quer dizer, os limites éticos são impostos o tempo todo sobre essas pesquisas. Seria muito, mas seria muito, não sei, não seria infantil, mas seria muito, uma coisa muito egoísta. Seria utilizar para fins não tão louváveis seria se pensar quanto utilizar com né? esse fim. Agora, onde é que o Brasil está hoje nessa produção de insumos para essa parte da medicina? Porque ainda é extremamente caro
no Brasil se realizar a reprodução assistida, né? Assim, até pelos meios mais públicos. Mais ou menos. Quando a reprodução assistida de alta complexidade começou aqui no Brasil e no mundo, ela já foi muito mais cara. Muito mais cara. Hoje é muito mais fácil você fazer um tratamento do que há 10 anos atrás, do que há 15 anos atrás. E até o resultado melhorou muito. O problema é que ela ainda não é acessível, porque a saúde pública não olha para esse lado, ignora. Todos os serviços públicos e os serviços que existem aqui no nosso estado são serviços que dependem da força de vontade das pessoas que estão lá trabalhando e desejando fazer isso. Essa é a grande verdade. Em termos de saúde pública, o SUS tem algumas normas, algumas legislações que não se cumprem, não são cumpridas. Então, isso faz com que esse acesso não seja o acesso que deveria haver, como nós conversamos no início. Uma das justificativas, no caso, há um programa, um projeto de inclusão desse tratamento, da reprodução assistida, no caso, dentro do leque de opções que o SUS oferece para a sociedade. No entanto, sim, foi suspenso por falta, inclusive, de orçamento mesmo, porque seria extremamente caro. Porque a produção de insumos no próprio Brasil, no próprio país, não reduziria esses custos e permitiria a realização desses produtos? São feitos, uma boa parte deles existe já aqui no Brasil. Você já tem isso é bem resolvido aqui. O problema é que não se considera politicamente que essa é uma faixa de população que poderia ser atendida. Não se considera um problema de saúde pública como se deveria. Até contra o que diz a Organização Mundial de Saúde, porque é. É só que isso que persiste sendo ignorado. Quando existe uma opção de tratamento no SUS, quando o SUS não tem um tratamento para uma determinada patologia num centro, teoricamente o governo teria que encaminhar essa pessoa a outro lugar. Chama-se tratamento fora de domicílio. Há 3 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, a fertilização in vitro era a terceira demanda do Estado, junto ao SUS, para tratamento fora de domicílio. E custo altíssimo, acima de 3 milhões de reais. Muito mais caro. O custo era tão mais caro que seria muito mais fácil o SUS estabelecer uns 200 ou 3 centros públicos aqui no Rio de Janeiro. Era muito mais fácil do que você realmente levar essa população para São Paulo, ou para Minas Gerais, ou para Brasília, alguma coisa assim, com muito mais dificuldade, né? Imagina, de transporte, deslocamento de pessoas, perda de trabalho. Carmelita do Carmo, a gente está chegando no final do programa, eu queria que você me trouxesse perguntas que ainda estão sem respostas quando a gente trata de reprodução assistida e tecnologia. Para onde que os pesquisadores estão olhando hoje? Para onde que os pesquisadores, e eu vou me incluir nisso, até do ponto de vista social, para onde que se olha? Nós temos que buscar técnicas que cada vez mais possam ser eficazes, seguras e acessíveis. Então, esse acesso é um acesso que passa por diminuição de custo, por uma universalidade, por uma discussão pública muito grande, e para isso esse tipo de programa de vocês realmente contribui bastante, ele é muito bom, porque essas técnicas, elas não é uma busca de um bebê perfeito, é a busca de uma pessoa com defeitos, com qualidades, com problemas que podem advir de qualquer pessoa. Como que cuidamos? Você propicia um casal, um filho, não um produto perfeito. Ninguém, ao querer engravidar, vai imaginar que eu vou no supermercado comprar um bebê com a minha especificação, como você falou, aos olhos assim, o assado. Não, isso depende do seu pai, da sua mãe, da genética. Da ética, né? Então eu acho que a educação, a informação leva a se buscar uma pessoa. E o acesso, né? O mais democrático possível a todas essas possibilidades de tratamento. Exatamente. Agora, você
quer deixar o endereço do site, da rede, para que quem queira acessar e ter acesso às informações que vocês têm, que são importantes? Com muito prazer. A Rede Latino-Americana é uma instituição latino-americana que ela agrupa 157 centros hoje na América Latina que fazem reprodução assistida, alguns poucos públicos, mas centros que trabalham a reprodução. O site é www.redlara.com e o da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida é www.sbra.com.br. Tá ótimo, Maria do Carmo, muito obrigada. Então, quem quiser mais informações e contato com vocês, entrando pelo site, né? Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigada a você. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se você quiser rever esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você também pode fazer comentários. O nosso e-mail é canal@fiocruz.br. Amanhã a gente conversa sobre a regulamentação da reprodução assistida no Brasil. Eu espero você. Até lá!